Amém. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Antes eu vou tomar um pouco da água do pastor aqui. Vai que um pouco de sabedoria dele vem para mim aqui na hora de falar. Vocês estão bem? Dia quente, noite quente e um dia sempre especial quando a gente se prepara para cultuar o Senhor. Muita alegria aí concluir uma etapa, agora estou em outras etapas, estou servindo lá em Itapevi, parte da manhã, presto orações para os irmãos por aquela congregação. Continua sendo um campo missionário, né? Muita gente ali, muito trabalho lá, né, Jô? Ainda para fazer, muita coisa ainda para a gente fazer lá, tem muita gente aqui servindo lá também. Então a gente conta com as orações dos irmãos. Temos sonhos, temos projetos, mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então a gente espera sempre que o Senhor Ele nos abençoe e nos dê a direção. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 3. Vou estar lendo do versículo 12 ao 16. O título que está na minha Bíblia aqui é o seguinte: a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nossa vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Por isso, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que não seja eu a atrapalhar a Tua obra, que não seja eu a atrapalhar a Tua mensagem, mas humildemente eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha voz e os ouvidos dos meus irmãos, para que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, só para a gente entender um pouco do contexto aqui, né? Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses. Filipos, que era uma colônia romana, era uma das poucas províncias conquistadas por Roma que tinha esse título de colônia, porque lá em Filipos habitava lá, morava lá, ex-militares, ex-autoridades, pessoal que estava mais ou menos alcançando a aposentadoria. Acho que devia comprar um sítiozinho lá em Filipos, né? E cidade bonita, litorânea, aquele mar maravilhoso, e ficava por lá. Então era uma cidade importante, uma cidade portuária, uma cidade que tinha um grande movimento, e uma igreja foi instaurada lá por Paulo. E Paulo estava preso em Roma, prisão domiciliar, onde ele permaneceu por 2 anos, e Paulo tinha planos para quando saísse da prisão. Ele queria fazer uma outra viagem missionária, ele queria ir lá para a Espanha, seguir no seu ministério. Mas aqui, conforme a gente leu aqui, a gente deu para perceber a maturidade que o apóstolo havia alcançado ali na sua caminhada. Ele disse que eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Ele já tinha essa segurança. Ele sabia que não era perfeito, mas ele já sabia que tinha conquistado algo, mas estava disposto a conquistar mais. Paulo, ele queria mais, ele queria fazer mais, ele tinha muito ainda, vamos dizer assim, muita lenha para queimar ainda, porém, como eu disse, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, né? E Paulo estava preso, escreveu essa carta, né? Porque Paulo tinha essa preocupação de estar sempre se comunicando com os irmãos, com as igrejas. Essas cartas, quando ela era escrita para uma igreja em específico, essa igreja era lida para toda a comunidade. Toda a comunidade escutava essa carta. Lá para frente você vai ver as cartas pastorais, que é para Timóteo, Tito, Filemão. Ali não, Paulo escreveu especificamente para cada um dos seus servos.
Mas essas cartas, essas epístolas, né, Filipenses, Colossenses, Efésios, enfim, ele escreveu Coríntios, Romanos, ele escreveu para as igrejas que foram ali instauradas, né? E em cima desse texto, me veio algumas lições, que inclusive era um assunto que me atormentava um pouco como cristão, que eu não entendia muito bem como funcionavam as coisas, porque assim, para mim, aceitei Jesus, estou salvo, estou garantido. Está garantido? Está garantido. E ali está tudo certo. Tanto que uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei, seria bom se a gente aceitasse a Jesus, e Jesus já, né, recolhesse, já fosse para a glória, já estava tudo certo, não precisava passar pelas lutas que a gente passa aqui. Por isso eu intitulei isso aqui, das fases da carreira cristã, que o Paulo ele começa dizendo justamente isso. Quais são as fases da carreira cristã? A primeira fase da carreira cristã é a salvação. São 3 pontos que eu quero trazer para os irmãos aqui. Salvação. A salvação, nós somos salvos da condenação do pecado. Quando a gente se rende a Cristo, quando a gente aceita Jesus, né, como é dito popularmente, quando a gente se rende ao amor de Cristo, nós somos salvos do quê? Da condenação do pecado. Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, né? Lá em João 3,16, um versículo bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Justamente esse é o sentido da salvação, né? Foi dado um cordeiro, o Cordeiro Santo, o seu próprio Filho foi dado em sacrifício por nós. Deus em nenhum momento na Bíblia, tirando ali o episódio com Isaac, que acabou não se consumando, ele pediu que fosse feito sacrifício humano, em momento algum. Só ali fazendo prova de Abrão, que Deus apareceu para Abrão, seu amigo, e falou, eu quero que você ofereça o teu filho em sacrifício para mim, Isaac. E o Abraão foi, antes de isso se consumar, um anjo lá apareceu e não permitiu que isso acontecesse. Outro episódio, você vai ver lá em Juízes 11, lá, a história de Jefté, que Jefté foi, vamos dizer assim, infeliz naquilo que ele prometeu para Deus, e quando ele voltou da batalha lá com os amonitas, ele prometeu que aquele que ele encontrasse primeiro na sua casa, ele ofereceria em sacrifício a Deus, e ele infelizmente encontrou sua filha, está lá em Juízes 11, se quiser ler a história lá, e Jefté foi um grande juiz, ele governou ali a região ali por 6 anos, né? Jefté foi um juiz que governou a região. Então, em momento algum, Deus pediu que fosse feito um sacrifício humano, mas o seu próprio Filho se ofereceu em sacrifício por nós, pelos nossos pecados, em amor à humanidade. Lá em Marcos 10, 27, diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então a salvação é algo que nós podemos alcançar, é algo que a gente tem acesso, né? E aí, Lucas 10, 22, eu quero deixar esse trecho aqui com você, que Jesus feliz lá, depois que os 70 voltaram lá da sua missão, que ele mandou 70 para evangelizarem, vamos dizer assim, e eles voltaram felizes, porque eles tinham expulsado demônios, eles tinham convertido pessoas, eles tinham realizado muitas curas, e Jesus ficou muito feliz, e na oração de Jesus, feliz pelos seus pequeninos, né, que ele comenta assim, que ele está feliz porque Deus mostrou a esses pequeninos o que ele não mostrou para rei nenhum, para governador nenhum, para ninguém tão importante, para profeta nenhum, mas mostrou para aqueles pequeninos. E ele diz ainda, ele continua dizendo, lá no versículo 22, que ninguém sabe quem é o filho, senão o pai, e ninguém sabe quem é o pai, senão o filho. Então não há outro caminho para a salvação que não seja através de Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo que há. A gente acabou de cantar. Ele é o centro, Ele é a direção, Ele é o norte da bússola que a gente tem que seguir. Nós não buscamos salvação, a gente não busca a salvação com medo de ir para o inferno. O pastor acabou de citar aqui a respeito do inferno. A gente não tem que buscar a salvação com medo de ir para o inferno, a gente tem que buscar a salvação por amor a Deus. Aquilo que Deus representa para nós, aquele temor, aquele respeito, aquela reciprocidade, aquela troca, que a gente sabe que Deus dá para a gente, porque Deus é fiel,
Ele não nos deixa só, é recíproco o relacionamento. E é até engraçado de imaginar, não sei se você já parou para imaginar isso, como que alguém tão grande, que criou tudo e todas as coisas, quer ter um relacionamento pessoal desse com você. Já pensou nisso? Quer ter um relacionamento pessoal com você? O que eu criei até agora na minha vida? Né? O que eu fiz até agora? Estou tentando criar 2 filhos, né? E com a ajuda dele, com certeza, porque sozinho eu não vou conseguir. Então a gente não se rende a essa salvação com medo de ir para o inferno, a gente se rende a essa salvação pelo amor que nós declaramos por esse Deus vivo. A condição de medo de ir para o inferno não é uma condição do cristão, até porque Deus não quer covarde do lado dele, não quer gente com medo, Deus quer gente ousada, gente determinada, gente pronta para fazer, enfrentar o que for. Paulo é um grande exemplo disso. Paulo é um grande menino rico, instruído, que largou tudo por conta do Evangelho. Foi atrás e não queria parar, Juninho. Paulo queria continuar. Em 1 João 4,19 está lá que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em Jeremias, para encerrar esse ponto, Jeremias 1,5 diz que antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Deus fala isso para o profeta, para Jeremias, que foi fundamental em vários aspectos da vida do povo judeu, né? Ali estava na iminência de um domínio babilônico, Babilônia estava para invadir lá e Jeremias foi levantado como profeta, até para falar com o rei que se rendesse aos babilônios. O rei não quis se render e aí o povo ficou cativo lá por 70 anos na Babilônia. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você é a salvação, é a primeira fase de uma carreira cristã. A segunda fase da carreira cristã é a santificação. Aí que o bicho pega. Santificação, que é que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Na salvação nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação nós estamos sendo salvos do poder do pecado, porque nós temos onde recorrer desse poder do pecado. Porque a gente está no mundo ainda, não aconteceu igual eu falei. A gente aceitou Jesus, Jesus foi lá e te jogou para a glória. Você está lá agora, não tem mais perigo, não estou mais aí na mira do pecado. Estou garantido. E não, na santificação é o processo difícil do cristão, é a caminhada, é a batalha. Pessoal que acabou de se batizar, acabou de fazer sua pública profissão de fé, eu digo para vocês que agora vocês estão começando de fato a caminhada com Deus. Romanos 6,6 diz, olha, deixa eu ler antes do versículo 13 aqui, que Paulo ele deixa claro, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço porque está na minha frente. Paulo aqui está dando a direção para você, exatamente no sentido da santificação. O que é santificação? Sou nova criatura, a velha criatura morreu, uma nova criatura, por isso que nós usamos a água no batismo, porque a água ela simboliza isso, esse novo nascimento. Você é uma nova criatura, você é uma criatura separada para Deus, porque um dos significados de santo é justamente esse, separado. Você foi separado para Deus e a partir dali você começa a trilhar a tua caminhada, a tua jornada cristã. No contrafluxo do mundo, na contramão do mundo, na maré, remando contra a maré do mundo, porque é assim que o cristão vive. Porque para o mundo que a gente faz é loucura. Para o mundo que a gente faz não tem o mínimo sentido. Não faz o menor sentido. Como vocês gastam um final de semana, um domingo inteiro, indo de manhã para a igreja e à noite? Não tem mais nada para fazer? Não tem o Faustão não tem mais, né? Faz tempo que eu não assisto TV. Não tem vídeo cacetada, não tem nada, um futebolzinho na TV de domingo, não tem nada para fazer no domingo. E é nessa contramão que a gente rema, é nessa direção contrária. Enquanto o mundo está indo numa direção, a gente está indo em outra. Romanos 6,6 fala o seguinte: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. João 12,24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz frutos. Jesus está falando nessa passagem justamente isso, o velho homem morre para produzir frutos, que se ele cair na terra e permanecer firme, não morrer para o que o mundo te oferece, você não vai dar frutos, você não vai produzir, frutos a 10, a 30, a 100 a 60, a 100 por um, é assim que Jesus nos manda viver. O velho homem tem que se quebrar, o velho homem não existe mais, a natureza humana ficou para trás. Você que se converteu agora, você que está aí no seu processo, depois do teu batizado, é isso que eu deixo para você, esse recado. A tua natureza humana vai lutar o tempo todo contra você, te levando lá para as tentações, né, para os hábitos antigos, para aquele do velho homem, né, aqueles vícios antigos, as manias antigas, as perseguições, porque sofremos perseguições por professarmos esse Deus, por professarmos esse Jesus. Você acha que não, mas ainda, graças a Deus, em nosso país, é uma perseguição velada ainda, não está escancarada, mas ela está aí, e nós sofremos perseguição o tempo todo. Temos aqui o pessoal da educação, durante um tempo, não sei se ainda está assim, mas durante um tempo, em uns lugares, acho que foi em Minas Gerais, acho que foi proibido de falar, vai com Deus. Ô meu filho, Deus te abençoe, é até um jargão que a gente usa, não é? Vai com Deus, querido, Deus te abençoe. Proibido falar isso dentro de escola. Graças a Deus, por enquanto isso não prosperou, mas não quer dizer que não vá prosperar. A gente tem que estar atento a essas coisas. Não podemos baixar a guarda. O pastor chamando a atenção da gente aqui, gente, vivam seus ministérios, fiquem atentos, fiquem no culto, aproveite esse momento para entregar para Deus aquilo que você tem. E fica atento, porque é isso, nessa sutileza, que o diabo quer nos atacar, nos colocar numa posição de conforto para que a gente baixe a guarda e permita que as coisas aconteçam. Então temos que estar atento. A santificação é um processo demorado, é um processo para a vida toda. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos nesse processo de santificação. Isaías 6,5, Isaías fala que ele é homem de lábios impuros, que ele está lá, mas Deus, eu que sou homem de lábios impuros, o Senhor quer que eu vá lá falar com esse povo? Sim, Isaías, você. Moisés, você que matou o egípcio, o Senhor quer que eu volte lá, depois de 40 anos, para falar com eles? Eu nem sei falar direito. Vai lá, Moisés, leva teu irmão contigo, leva Arão, que ele vai falar junto com você. Deus quer isso de você, isso faz parte do processo de santificação. Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Olha que loucura. É normal isso aí? É normal alguém de fora escutar isso? Quem quiser salvar a sua vida, tem que perder a vida, e quem perder a vida por causa de Cristo, vai achar a vida. O resultado de tudo isso, irmãos, é um amadurecimento. Esse amadurecimento e essa certeza que Paulo está tendo. Eu vou citar um exemplo aqui, claro que não se encaixa bem, mas eu achei bem bonitinho, assim, vamos dizer, né, esse exemplo. A irmã Francisca, ela sofreu um AVC, a irmã Francisca lá de Itapevi. E ela me contando, na terça-feira fui dar o estudo lá, e eu falei, deixa eu ver como que a irmã está, porque a gente pediu oração para ela, né, no momento de intercessão aqui no estudo. E irmã, como que a senhora está? Ah, Bel, eu estou bem, estou meio cansado aqui, puxando de uma perna, mas eu estou bem. Né? É mesmo? Ah, que bom, irmã, a gente vai orar por você aqui, graças a Deus. Na hora que eu baixei o celular, que eu fui abrir a Bíblia para a gente começar o estudo, ela entrou pela porta, arrastando a perna. Ela participou do estudo, acabou o estudo, eu falei assim, irmã, o que aconteceu? Ah, Bel, comecei a ter os sinais esquisitos lá, a boca puxando. Aí eu falei assim, ai Jesus, é agora que você vai me levar? Jura? Eu achei tão, assim, ela falou, se é agora está tudo certo, vamos então. Eu falei, ó, cara, que impressionante, né? Na simplicidade da dona Francisca, ela mostrar essa maturidade cristã, que Deus, é agora que eu vou? Então vou, Deus, estou aqui para isso. E é justamente a terceira fase da carreira cristã, que é a glorificação. É o alvo,
é a medalha, é o prêmio, certo? Seremos salvos da presença do pecado, porque a gente vai estar ali, lado a lado, face a face, convivendo, louvando a Deus todos os dias, o que a gente vai fazer lá no céu? Vamos louvar a Deus o tempo todo, é isso que a Bíblia nos ensina. A gente vai louvar, vamos ganhar um corpo novo, ó, vai ter um nome só seu, certo? Ninguém vai ter nome repetido, só vai ter uma Cleide, viu, Cleide? Só vai ter uma Cleide, não vai ter outra Cleide, e é nessa glorificação, nesse prêmio, onde a gente vai viver com Deus, onde a gente é salvo da presença do pecado. Em Filipenses 1, 21, Paulo, ele começa lá a carta de Filipenses, dizendo que lembra que ele está preso, está em Roma lá, preso já, na prisão domiciliar, tem um soldado na porta de Paulo, não deixando ele sair para nada. Ele fala assim: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro. Então, irmãos, trazendo aqui a conclusão de toda essa conversa, disso que eu trouxe aqui para vocês, dessas fases da carreira cristã, que até eu confesso para vocês que para mim era meio confuso, eu achava que salvação já estava tranquilo, eu falei, já que eu estou salvo, por que eu fico sofrendo tanto ainda? Ainda me acontece tanta coisa, é briga, é confusão, é desentendimento, é fechada no trânsito. Quem era salvo não devia ser mais fechado no trânsito, pastor? Pelo menos isso, né? Não, mas tem que ser fechado no trânsito para ficar bravo, para perder a boa e acabar ali, nervoso, né? Falando por dentro, olha que Deus sonda teu coração, cuidado, Deus sonda teu coração, não saiu da boca, mas antes de sair da boca, Ele já sabe o que você vai falar. Então esses são os passos, a salvação, depois vem a santificação, que é a carreira cristã, que é a caminhada, é a luta, é a batalha, é a convivência em comunhão. É fácil viver como igreja? É fácil viver em comunhão? É fácil viver com gente diferente o tempo todo? É fácil? Não é fácil, mas a gente está crescendo junto, a gente está marchando junto. Eu falo lá em Itapevi, que a gente tem que andar lado a lado, sem deixar ninguém para trás. A gente está marchando lado a lado, ninguém pode ficar para trás, mas ninguém pode querer ficar para trás também. Então assim, nada de se vitimar, nada de se lamentar, nada de murmurar, irmãos, segue em frente, vem junto. Todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas demandas, todos nós temos aí as nossas dificuldades. Semana cheia, semana lotada, é trabalho, é chefe, é escola, é filho, é um monte de coisa, mas faz parte da nossa carreira cristã tudo isso. E por fim a glória, a glorificação, onde lá a gente vai viver face a face com o nosso Senhor. Então aqui para encerrar, irmãos, para concluir, eu quero deixar 3 perguntas para você. Isso para você, são perguntas retóricas, você pode pensar. Diante de tudo isso, eu vou perguntar para você, qual é a tua insegurança em seguir firme nesse caminho? Qual é a tua insegurança? Qual é a tua incerteza? Contra isso, eu vou dizer outra pergunta: no que então está a sua segurança? No que está amparado essa segurança? No que te faz fazer o que você faz? O que faz você fazer o que você faz? Medo de ir para o inferno? Já está errado, já está indo pelo caminho errado. Então, é para você responder, mas essa resposta, já estou dizendo para você que está errado, está ticada, esquece essa resposta. E a última pergunta que eu deixo para vocês: qual que é o teu alvo? Qual que é o seu alvo? E eu vou parafrasear aqui um pastor nosso, o pastor Evangivaldo. Ele falou aqui domingo passado, durante o batizado, e eu já pensando aqui na mensagem, na pregação, aí ele falou uma coisa marcante para os que estavam sendo batizados, estavam fazendo a pública profissão de fé. Ele falou assim, que a caminhada com Jesus não é fácil, mas a chegada é garantida. A caminhada com Jesus não é fácil, mas a chegada é garantida. O pastor Evangivaldo falou aqui no último domingo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Não lute essa luta sozinho.
Uma que a gente nunca está sozinho, a gente está com Cristo. Mas não tente resolver nada sozinho. A oração, a gente não faz ideia do poder que a oração tem. Os cientistas já estão provando o poder que a oração tem. A vida junto, em comunhão, é muito poderosa e não deixa a gente sozinho para fazer nada. A gente sempre junto, sempre cangado, sempre acompanhado, não tentando resolver os nossos problemas para a gente mesmo. Não dá, a gente não tem força. O pastor falou aqui, a gente não tem, o diabo é poderosíssimo, mas perto de Jesus, isso aqui já é perto de Deus, perto de Jesus, uma frase da Isolina, ele é pequenininho, insignificante, eu diria, perto de Deus. Mas ele é grande perto da gente, não anda sozinho. Vamos andar junto nessa caminhada, vamos prosseguir juntos, porque juntos nós caminhamos e marchamos para o alvo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Pastor?